Ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, que está preso desde dezembro de 2022, corre o risco de ficar dezenas de anos na prisão. A reportagem é de Letícia Miyamoto. O Ministério Público do Peru pediu 34 anos de prisão para o ex-presidente Pedro Castillo, acusado de rebelião pela tentativa frustrada de dissolver o Congresso e decretar um golpe de Estado em dezembro de 2022. Os procuradores também afirmaram que estão incluídos na solicitação os crimes de rebelião, abuso de autoridade e grave perturbação da tranquilidade pública. A petição foi entregue ao juiz responsável pelo caso, que deve revisar os fundamentos da acusação nas próximas semanas. Em 7 de dezembro de 2022, Castillo leu uma mensagem ao país anunciando a dissolução do Congresso e a convocação de uma Assembleia Constituinte. O ex-presidente afirmou ser inocente e reiterou a versão de que foi destituído do cargo no que considera ser uma conspiração política entre o Congresso de Direita e o Ministério Público. Pedro Castillo cumpre pena de prisão preventiva até dezembro de 2025 em uma penitenciária para ex-presidentes. Kobayashi, é um ponto importante da instabilidade política do Peru, com o presidente cometendo suicídio, outros indo para a cadeia, alvo de denúncias que surgiram na Operação Lava Jato por aqui, envolvimento em corrupção lá no Peru, com empresas brasileiras que prestam serviço por lá. E um presidente que, diante dessa instabilidade política toda, achou que a instabilidade, que o ambiente incerto, lhe permitia tentar um golpe de Estado. Sim, ele tentou dissolver o Congresso Nacional e, por consequência, certamente iria implementar ali a sua vontade. Isso não é nada democrático e levou a uma invertida do Congresso que o destituiu, portanto, e, claro, gerou a ele todos os processos que o mantém preso provisoriamente por enquanto. Ainda não foi condenado, mas tudo caminha para ser um condenado por tentativa de golpe de Estado. Vamos lembrar que ele venceu eleições já muito polarizadas, né? E por pouca margem de vitória. Isso gerou, inicialmente, uma tentativa de recontagem dos votos por quem perdeu a eleição, uma crise política gigantesca, uma instabilidade na representatividade, e neste turbilhão foi que ele pretendeu dar ali aquele golpe dissolvendo o Congresso Nacional. E aí, claro, diante disso, a reação que foi imediata do Congresso e que inverteu a situação, colocando ele nessa situação de preso, ex-presidente, o que não é nada bom, até porque isso deixa sequela no país e leva, claro, em qualquer lugar em que isso aconteça, muito tempo para que as coisas voltem a se estabilizar. E não deixa de ser também um exemplo do que não deve acontecer para os países vizinhos, né, Colombo? Agora, não faltam razões para gerar toda essa instabilidade que vocês levantaram agora, né, Kobayashi? E é bom lembrar que Peru faz fronteira com o Equador. O Peru está preocupado com a situação lá pela proximidade, inclusive logo que essa onda de violência lá no Equador começou, eles reforçaram a segurança na fronteira, nas cidades que estão na fronteira. O país decretou situação de emergência por causa disso também, com medo de que essa onda de violência adentrasse o país. O Peru, ao lado da Colômbia, são os maiores produtores de cocaína do mundo. Então, a questão da segurança pública também chama a atenção no país, né? Claro, que é um elemento que contamina demais a instabilidade política de qualquer dos países, né? A gente estava acompanhando há pouco a iniciativa colombiana, por exemplo, de militarizar a fronteira com o Equador, só que as coisas na Colômbia estão um pouco melhor em relação ao que acontece no Peru. Fica aí agora, diante disso tudo, né, Lívia, cada um com a sua crise interna, agora também comunicando essas crises diante da região fronteiriça que fazem todos esses países. A situação no Equador, a gente noticiou que essa semana repercutiu muito a crise de segurança que lá se estabeleceu, que envolve morte de candidato nas eleições que nós teríamos no ano passado, que já não teríamos, na verdade, porque seria uma eleição adiantada, uma eleição que só aconteceria em 2025. Adiantou-se a eleição e, na véspera, o candidato que prometia um combate mais rigoroso contra o crime organizado foi morto. Agora, diante ainda de um certo combate a essa criminalidade,
a reação das facções criminosas, e isso envolve naturalmente todos os países que estão ali vizinhos, porque por todos eles passa essa droga. Nós estamos falando de um sistema multi-países aí de narcotráfico.